Acho, né? Que coisa mais linda a letra desse hino. Fazia tempo que eu não via, né? Desde os nossos tempos da harpa, né? Que eu não via um hino tão cristocentrista, tão biblicista, né? Tão extraordinariamente lindo como esse, né? A letra desse hino realmente é extraordinária. Eu queria que você fizesse a gentileza de abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, por favor. No verso de número 20. A epígrafe do texto é a vinda súbita do reino de Deus. Por favor, abra sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Capítulo 17, verso 20. A gente vai ler até o 37, até o finalzinho do capítulo. Se você puder fazer a gentileza de abrir aí a tua Bíblia. Você que a trouxe, né? Não tem problema se você tem um aplicativo, está no telefone, também não importa, está tudo bem. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Minha Bíblia diz assim, ó, verso 20, capítulo 17, Evangelho de Lucas. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, dias virão, em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vedes, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração, e como aconteceu nos dias de Noé, desculpe, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, não tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que a perder, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. 37. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém? Feche os olhinhos, inclina a cabeça que a gente vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, papai, com a tua presença, que a tua mão, Senhor, poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nessa noite nos alcançar com o teu poder e com a tua autoridade. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Dá para nós, Senhor, um entendimento, discernimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele trata sobre o arrebatamento da igreja. Se tiver muito frio e o ar-condicionado, só vocês falar que nós colocamos no quente aí. Quer que esquente? Não. Não, de repente, né, o pessoal está com frio aí, se tiver, que eu gosto de ficar na geladeira, né? Aqui na frente eu gosto de ficar na geladeira, de repente está muito frio para vocês, vocês avisam. Mas tá bom. Agora está na época do coffee, daí fica... Estamos tudo velho também, né? Estamos levados a breca. Ó, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse-lhe, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de
Nossa. Então ele não vem com uma aparência exterior. O que isso traz para mim e para você? Importa teu jeito? Uma pergunta simples que eu estou falando. Importa o tamanho do teu cabelo? Roupa que você está usando? Você é branco, amarelo, vermelho, negro, azul, verde? Importa isso? Por quê? Porque o que importa é o que está por. Então, dentro está o quê? O reino de Deus somos nós. Nós. Porque o Senhor reina dentro de nosso. Então, o reino de Deus é aquilo que Deus reina. A gente está só interpretando o texto. Certo? Então, se nós somos reinados por Deus, nós somos o reino de. Vindo a vós o reino de Deus. Por quê? Porque o Senhor está nos tomando como seus filhos. E a partir disso, então, nós temos um pai. E agora, com esse pai que eu e você temos por adoção, porque a gente não é judeu, não é? E o filho de sangue original, a oliveira verdadeira, é o judeu. E nós somos os gentios. Então, nós somos os filhos de adoção. Amém? Se os judeus quisessem Jesus e recebessem Jesus e amassem Jesus e tal, acho que a gente estava em maus lençóis. Né? Mas como eles não o quiseram, não é isso que a Bíblia diz? Existe uma parábola que fala sobre as bodas do rei. A Bíblia diz que o rei preparou suas bodas, sua festa de casamento. E aí, ele preparou, matou o boi cevado, preparou seus empregados, fez uma baita de uma festa e mandou convite para todo mundo. Conhece esse texto? A Bíblia diz que ninguém foi na festa dele. E todo mundo deu desculpa. Eu não posso porque eu tenho que cuidar dos meus negócios. Eu não posso porque eu tenho que levar meu gado. Eu não posso porque eu tenho outro compromisso. Não é? O que o rei falou? Chamou seus empregados e disse assim, sai na rua, pega as prostitutas, os ladrões, os bêbados, mal acabados, curva de rio. É nós, irmão. E traz eles tudo aqui e enche a minha festa, que a minha festa não vai ficar vazia. Se esses caras não querem, eles que se viram. Eu vou trazer minha galera. É nós somos os gentios. Nós somos os gentios. Então, o Senhor nos adotou, trouxe-nos por herança. E quando o Senhor passou a habitar em nós, através do Espírito Santo de Deus, está escrito lá no livro de Atos, não é? No capítulo 1, quando Jesus está subindo, sendo elevado aos céus, a Bíblia diz que desce um anjo do céu com uma nuvem, o Senhor Jesus põe os seus pés sobre uma nuvem e ele é elevado aos céus. Amém? Quando ele... Não liga, o Tiago está para variar, né? Está aqui, mas não esquenta a cabeça. Espera, deixa eu voltar no meu raciocínio, que o Tiago tirou meu raciocínio aqui. Não, cagou, né? Desculpa, eu ia falar um negócio aqui, desculpa. É conversa de milico isso, né? Cagou o pau, é coisa de milico, desculpa. Fez bobagem, né? Desculpa, isso é conversa de milico, a gente fala assim, você desculpa. Então, quando o anjo trouxe a nuvem, né? O Senhor Jesus subiu na nuvem e a Bíblia diz que ele foi elevado aos céus. Mas quando ele estava subindo, seus apóstolos disseram, Senhor, mas você vai embora, vai deixar nós solito? Se fosse gaúcho, falava, né? Mas bate, vai me deixar solito? Não é? Se fosse um gaúcho, né? Aí, Jesus falou o quê? Ele falou, não. Eis que eu vou deixar convosco o meu Espírito e ele permanecerá convosco até o final dos tempos, ou dos séculos, se você preferir, tá? Então, quem é que habita nesta casite aqui e nessa casite aí? O Espírito Santo de Deus. E você tem que aprender que o Espírito Santo é Deus. Muita gente não entendeu isso ainda. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Amém? Então ele é o nosso Deus Espírito Santo. Tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nós somos a casa de Deus. Amém? Quando você fala amém, você fala eu concordo. Nós somos a casa do Espírito Santo. Isso, estão aprendendo, é isso aí. Né? Então, se nós somos a casa do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. E quem é que governa a nossa casa? Através do... Então, nós somos reino de... Porque nós obedecemos ao... É simples isso, né? Essa é a simplicidade do Evangelho.
Quando a gente aprendeu a rezar o Pai Nosso, não é assim que a gente aprendeu? Venha a nós o teu reino. Então veio a nós o Espírito Santo de Deus, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós confessamos o nosso pecado, então nós nos arrependemos do nosso pecado. Jesus Cristo nos perdoou, nos lavou com o seu sangue, deu para nós uma veste nova, branca, limpa, não é assim que a Bíblia diz? Colocou um azeite fresco sobre a nossa cabeça, e nós, então, agora que cremos no Senhor Jesus Cristo, nos batizamos e estamos na corrida para ser, porque o livro de Apocalipse, lá no capítulo 21, Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, este será. Então nós estamos salvos já? Não. Infelizmente, né? Bem que podia já, né? Já podia estar morta essa lebre, mas não está ainda. Mas nós estamos correndo. Não é? Como diz o gaúcho, não está morto quem? Nós temos que pelejar, irmão. Nós temos que pelear, se você preferir. Né? O apóstolo Paulo falou que a gente tem que pelear, não falou? Ele disse, peleei a boa peleia. Não é isso aí? Que pelear é combater, você sabe, né? Então ele disse, combati o bom combate. Terminei a minha. Ele chegou no final da sua vida. E guardei a minha. Então, o apóstolo Paulo, a gente observando as suas cartas, em uma delas, ele disse assim, eu esmurro o meu corpo para reduzi-lo à servidão. Servidão é escravidão, você sabe, né? Então, eu jejuo, a tradução correta é eu jejuo demais para matar a minha carne, para me submeter ao Espírito Santo de Deus. Ele fala isso. Para que, sendo eu um pregador do Evangelho, no final, não seja desmerecido de entrar no céu. Veja a humildade do apóstolo Paulo. E está cheio de crente pecadores, eu estou salvo, rapaz. Eu vou para o céu. Da boca da onça só, né? Que a onça que está comendo bastante gente ultimamente, né? Só se for para o céu da boca da onça. Porque para o céu de Jesus, para entrar lá, nós temos que morrer em condições de entrar lá. Assim como a Bíblia diz que eu e você deveremos estar. A gente tem falado essa semana, Deus tem nos trazido palavras de exortação, firmes, né, na nossa igreja, nos nossos ensinos matinais. O Senhor tem falado que nós devemos buscar a santificação, ou a santidade. A Bíblia diz que sem santidade é impossível ver a... Se você não consegue ver, você vai ouvir? Se você não vê e não ouve, você vai ir lá com ele? Então, o que é que nós precisamos? Santificar a nossa vida. Mas tem alguém entre nós aqui santo? Você conhece alguém santo? Nenhum, você não conhece? Só santos. Tem alguns santos aí? Sofredor? Tem um lá. Eu sabia. Sempre tem um sofredor. Irmão. Então, só santos. Santo não. Por quê? Porque Jesus disse que santo é só o Senhor. E quando a gente fala que é santo, porque quem é santo não peca. Jesus diz assim, se você falar que você é santo, você já pecou, que você é um baita mentiroso. Isso é igual quando você fez aquela arte, né? Que você está com a consciência pesada e alguém olha nos teus olhos e fala, foi você, né? Você não fala, mas não precisa falar. Tua cara já entregou. Já viu o cachorro quando faz uma arte e fala, cara, o que você fez ele? Barrabinha. A gente não é assim? Então, só de olhar a gente já está errado. Só de olhar a gente já está errado. Então, a gente observando o texto e a palavra de Deus, a gente vai ver que o reino do Senhor, então, ele não vem por aparência exterior. Então, nunca julgue nada pela sua aparência. Nunca julgue. Normalmente, quando você olhar um bolo e ele está lindo, ele é ruim. É muito difícil o bolo ser bonito e bom. É difícil, irmão. É verdade, estou falando de um perito, eu entendo de bolo. Né? Cara, quer ver aqueles bolos enfeitados? Quem já ouviu falar naquela fábrica de bolo que tem na televisão lá dos americanos, que faz aqueles bolos que tem em São Paulo? No Bakery. Quem já conhece? Lembra que tinha no Discovery antes o programa daqueles caras que fazia bolo lá nos Estados Unidos? Bem legal, uns bolos bonitos, decorados, de todo tipo. Tem uma... Se você comer aquele troço, você fala, misericórdia. É ruim pra caramba. É ruim.
Porque as coisas deles são industrializadas, faz muito. E aí tem uma linha de produção e não fica legal, irmão. Não é? A Lohane tinha um espiritinho de comprar bolo num lugar lá em Guaratuba. Ela adorava o bolo da moça. Mas daí chegava com aquele bolo lá e falava, puta, comprou esse bolo ruim de novo. Sabe por quê? Porque ele é muito doce. E daí não tem gosto, é só açúcar. Tudo é doce, o creme é doce, a massa é doce, o troço é doce. Não tem gosto de nada, irmão. Então, como é composto um bolo gostoso? Você quer a receita, Jane? Quem faz o melhor bolo que eu já comi é o Gabriel. Levanta a mão, Gabriel. Levanta a mão. Sim, para todo mundo ver. Gabriel. Gabriel faz o melhor bolo que você já viu na tua vida, é o Gabriel. Não é a pastor Carla, é o Gabriel. Gabriel faz um bolo, você não tem noção. Porque o Gabriel, a profissão dele foi padeiro há muito tempo, né? Então ele faz um bolo. A Carolina, quem gosta de Carolina? Já estamos ficando com fome, né? Sensacional. Então você vai ver aquele bolo todo decorado, todo ele é lindo, mas quando você corta ele é uma massinha, creme, massinha, creme, massinha, creme, massinha, creme. Só. Aí você come, parece que você está comendo margarina. É horrível. Né? Então o bolo gostoso é aquela massa que vai mais para perto do pão de ló, né? Fofinha, que fica bem molhadinha. Não é? Aí você pega umas frutas, cozinha as frutas, faz uma geleia, daí você faz com a geleia da fruta que você cozinhou, o recheio, né? Primeiro de fruta vermelha, depois de ameixa. Depois você faz uma de morango. Ah, irmão. Eu faço, irmã, geleia, eu que faço. É. O Gabriel faz a massa, o último bolo, e eu que fiz os recheios, o último que a gente fez, né? Daí depois a gente monta. Que a massa eu não acerto o ponto, eu não consigo fazer. Mas enfim, mas é um bolo que você come, ele tem o gosto da massa, ele tem o gosto do recheio. Eu estou explicando a Bíblia para você de uma maneira simples, tá? Ele tem o gosto da massa, ele tem o gosto do recheio. Quando você come a parte de fora, não é aquele creme que você compra do mercado de preguiçoso, que só fica fazendo assim. Né? Você compra uns potes de nata, você bate ela, é outro babado da irmão. Entendeu? Tudo bem que você corre o risco de desandar o teu intestino depois, né? Corre o risco. É. Depois eu vou falar. Tá, depois eu vou falar. Então, corre o risco de desandar por causa da nata. Mas a nata é um fator preponderante no bolo. Sim ou não? Veja, nós, quando estamos fazendo um bolo, o bolo é uma equação química. Se você colocar qualquer aditivo fora da receita, o bolo, a massa murcha, ou ela fica dura, ou ela não fica macia, porque você errou na quantidade de fermento, ele pode batumar a massa. Então, um bolo, ele é uma equação química, certinha. Tem a quantidade de massa, de trigo, de ovo, de água, de leite, de óleo, de fermento, sim ou não? Temperatura do forno, sim ou não? E tempo de assar, certo? A nossa salvação não é assim? E na hora da cobertura do bolo, você pode desandar e ir para o inferno. Você já fez toda a massa, você já fez toda a geleia, você já preparou tudo, está tudo preparadinho. E a hora que você vai colocar o gran finale, cobertura, cara, se você errar, perdeu tudo. Eu vou exemplificar para você o que eu estou te falando. Quanta gente, irmão, hoje, depois de ter vivido no mundo, né? Eu acho que, eu não sei se você, mas eu vim do mundo, eu já falei para vocês, né? Eu me converti com 27 anos. Eu vim lá do mundão, sem eira nem beira, né? Então eu vivi no mundo, no submundo, né? Eu costumo falar no submundo. Então você sai do submundo, né? Minha família era toda da Umbanda, eu já contei para vocês, meu pai espírita. Eu vim de toda aquela situação, de toda aquela circunstância, me converti, venho para Jesus, conheço Jesus, estou preparando o bolo, conheço Jesus, vou pedindo perdão do meu pecado, vou trabalhando, aprendo a jejuar, aprendo a orar, abandono a prostituição, o pecado, a mentira, as coisas erradas, pago todo mundo, falo a verdade. Quando chega no final, eu entro numa doutrina de heresia.
bolo tá prontinho, irmão, mas eu ponho uma massa podre por cima. Perdi tudo. Eu entro numa doutrina que não segue a sã doutrina. Isso é uma coisa que todo mundo tem que aprender. O que é a sã doutrina? A sã doutrina é tudo aquilo que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Essa é a sã doutrina. Então, quando você vai buscar, encontra-se com uma fé, fica deslumbrado, gosta do pastor, a igreja é linda, mas aí o cara fala para você que salvo uma vez, salvo para sempre. Heresia, vai para o inferno. Que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Heresia, vai para o inferno. Sabe por quê? Você vai dizer assim, nossa, pastor, mas você está sendo radical por causa de uma perna da doutrina errada, nós vamos perder nossa salvação. O apóstolo Paulo disse que se alguém lhe pregar outro evangelho que não seja esse, ele é maldito. E eu pergunto para você, uma maldição leva você para onde? Para o céu? Para o céu, irmão. Quem lembra do cantor Prince? Mais velho, né? O pessoal mais velho, mais novo não sabe quem é. Dançou muito aquela Purple Rain, Purple Rain. Quando nós era piá, 15 anos, pegava as gurias nessa música ainda. 16, passavam cerol, né? Os gurias. Os gurias não, que era tudo, né? Vocês são mais novas, não entendem essas coisas. As festinhas de 15 anos na garagem, só dava nós, né? Ah, irmão. Né? Um cara uma vez veio e falou pra mim, nossa, o Prince morreu, ele foi pro céu. Falei, por quê? Porque ele se converteu no final da vida. Falei, sério? Ele falou, sério? Aonde? No Testemunha de Jeová. Falei, puta. Testemunha de Jeová não crê no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Não crê. Jesus disse, eu sou, primeira pessoa do singular, o caminho, e ninguém vai ao Pai senão através de... Se o cara não acreditar em Jesus, ele vai para o céu ou para o inferno? Então, o príncipe está queimando no colo do Satanás. Deixou 1 bilhão e 800 milhões de dólares para a igreja de doação. Toda a sua fortuna doou para a igreja. Por isso que os caras constroem essas igrejas de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem uma igreja em cada cidade, você já percebeu, né? Toda cidade tem uma dessa, dos caras. Todas as cidades. Todas. Testemunhas do reino de Jeová. Todas têm toda cidade tem. Então, esses caras americanos bilionários morreram e deixaram todas as suas fortunas para esses caras. Eles são riquíssimos, irmão. As suas fortunas dessas instituições religiosas são medidas em bilhões de dólares. Vocês não têm noção. É uma coisa absurda. Mas eles não têm aquilo que você tem. Jesus. Eles não têm Jesus. Porque eles não reconhecem Jesus Cristo como sendo o Senhor e Salvador, meu, seu, nosso, do mundo. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, e a Bíblia fala isso ali no Evangelho de São João, capítulo 19, verso 30, tem uma palavra grega, eu gosto de usar sempre esse texto que chama assim a palavra tetelestai, é uma palavra grega, que significa está consumado. Né? Então, quando Jesus Cristo entrega o seu espírito, ele morre, porque Jesus morreu. Né? Quando ele morre, ele olha, levanta os seus olhos para o céu e diz essa palavra, tetelestai. Ele disse, está consumado. A gente poderia também traduzir da seguinte maneira, pronto, terminei a minha obra. Ou está pronto, começa agora a minha obra. Você pode interpretar da maneira que você quiser, não está errado. Né? O sentido é o seguinte, irmã, quando Jesus morreu, salvou você. Então, quando ele vai morrer, ele fala, pronto, acabei a minha obra. Ele está morrendo na cruz. Então, ele, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo e tirará os pecados do mundo. Só há salvação em Jesus Cristo.
Então, a obra salvídica, é esse termo palavrão aí, a obra salvídica, algumas raízes teológicas, a irmã falou sobre a visão dos judeus sobre isso. O judeu não vê isso porque ele não crê no Novo Testamento, irmã. Ele não acredita no Novo Testamento. O judeu de verdade não acredita em Jesus Cristo, não acredita na santidade de Jesus Cristo e nem na paternidade de Deus sobre Jesus. O judeu não crê nisso. Só o judeu messiânico, aí sim esse é aquele que se converteu a Cristo, né? Mas o povo judeu, infelizmente, não, né? Não. É o que a Bíblia diz, pelo menos, né? Então, a gente, quando observa a sã doutrina, a gente está observando a cereja do bolo. Porque não basta você crer, você tem que crer certo. Não basta você acreditar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus transforma. Você tem que crer e ser batizado. Quem crer e for batizado será? Quem não crer já está? Então, a gente precisa andar segundo as Escrituras. Por isso o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, terminei a minha carreira. O que é terminar a sua carreira? Isso significa que existe um caminho a ser percorrido. Existe um lugar a ir. O apóstolo Paulo diz que nós rumamos rumo ao norte. Ele estava se utilizando de uma força de expressão, dizendo que nós estamos indo para o céu. Né? Então, para que a gente possa alcançar o reino dos céus e a sua justiça, aliás, o Evangelho de Lucas 12, do 29 para frente, ele diz, busca primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas todas vos serão o quê? O que são as outras coisas que vão ser acrescentadas a nós? A nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, a saúde, a ascensão da nossa família. Não é isso que está lá em Atos 19? Creste e será salvo tu e a tua casa. Então, todas as coisas virão no pacote. Mas primeiro nós precisamos buscar o Senhor. Então, a igreja não foi constituída por Cristo para você vir, por exemplo, fazer campanha Chave da Vitória. Não foi para isso. Não é? A igreja não foi constituída por Jesus Cristo para você vir aqui e ter um cantor famoso fazendo show para você. Não foi para isso. A igreja não era assim. Hoje, inclusive, quando estudamos de manhã, né, eu mostrei para vocês que Jesus Cristo, quando fez a ceia, sua última ceia, na quinta-feira, né, ele cantou um hino. Só um. Quem cantou? Jesus. Então, a igreja hoje ela está muito diferente daquilo que Jesus criou e daquilo que Jesus fez na fundação da igreja, da nossa igreja, igreja cristã. Né? Então, a gente observa a palavra de Deus e a gente vê que ela nos baliza, nos orienta e nos conduz para que a gente tenha, então, não uma aparência exterior, mas sim uma aparência interior. Amém? Vamos para o 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de... Vamos lá. Ele disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o... Por que ele está falando isso? Vai chegar o dia que você vai querer ir na igreja e não vai ter igreja. Vai chegar um dia em que você vai querer ouvir uma palavra e não tem mais uma palavra. Porque você não foi arrebatado. Caso isso aconteça, eu espero que não. Porque aqui trata sobre o arrebatamento. Então, quando a igreja for arrebatada... E ela será. Em breve Jesus voltará, que é a palavra Maranata. Em breve Jesus voltará. Maranata. Em breve Jesus voltará. Amém? Então, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que a sua igreja sube. Qual o nome da igreja de Jesus? Tem um nome? Não. Por quê? Porque a igreja está dentro de... Tem uma placa aí dentro do teu coração? Não. A igreja somos nós. Hoje, nós precisamos ter um prédio, ter um CNPJ. Hoje a lei nos implica isso, a gente precisa ter. Mas isso aqui não salva você. Quem salva você é a sua fé em Jesus Cristo. A função do pastor aqui é só ensinar o evangelho para você. Eu não posso levar você para o céu, eu não posso carregar você no meu colo, nem nas minhas costas, eu não posso fazer isso. Porque a Bíblia diz que a salvação é individual. Então eu não vou salvar você, você não vai me salvar, ninguém vai salvar ninguém. O que vai salvar você é a tua fé em Jesus Cristo, a tua fé. Por isso que a salvação é individual.
Por isso que essa conversinha de, ai, eu tô na boa porque minha mãe é crente. Nem eu tô na boa porque minha avó ora por mim. Vai nessa tua força aí, você vai ver onde você vai parar. Não é? Vai nessa tua força aí. Então, você precisa se converter. Você precisa entregar a sua vida para Jesus Cristo. Você precisa olhar nos olhos do Senhor. Você precisa fazer isso. Porque ninguém pode salvar você, a não ser você mesmo crer em Cristo. Crer no Senhor Jesus, resolver no seu coração descer as águas, entregar a sua vida para Jesus Cristo, abandonar o pecado, abandonar a iniquidade, que é o pecado continuado, é uma vida no pecado. Não é? Abrir mão das coisas erradas em favor de Jesus Cristo, da santificação, e então passar a andar com Cristo da maneira correta, do jeito certo, segundo o que a Bíblia diz, não é? E aí a gente vai ter a oportunidade de morar no céu. 23, vamos lá. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, e não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago, olha como vai ser a volta de Jesus. Presta atenção no que a Bíblia diz. Como o relâmpago, vírgula, que faiscando desde uma parte do céu, sabe quando ele dá a trovoada, vem o relâmpago, faz pau, assim ele vem, né? Não é assim o relâmpago? A Bíblia diz que é assim que Jesus vai passar na terra. Ele não vai vir na nuvem. Hã? Ei! Vamos, tropa, acorda aí, se converte. Não. Não. Ele vai estralar lá, o ribombar da trovoada. Passou Jesus. Passou Jesus. Se você não tiver acordado, infelizmente, você vai ficar para trás. Viu? Tá ligadinho. Ó, faiscando desde uma parte do céu, resplandece até a outra parte do céu. Então ele vai aparecer lá e vai resplandecer e vai sair lá. Assim vai ser a volta de Jesus. Então Jesus, ele não vai voltar na terra, ele não vai andar na terra, ele não vai escolher você. Não. Não. Esse tempo já passou. Já teve o evangelho, você já teve a igreja, você já teve os pastores pregando para você, você tem a Bíblia para você ler, você sabe, você tem internet, você tem tudo à tua disposição e agora é você que vai escolher. Se você quer ir para o céu ou não, a opção é sua. E você não precisa ficar chateado de estar ouvindo as coisas com essa intensidade que eu estou te contando. Que eu sei que hoje o negócio também é intenso aqui. Que o assunto é um assunto complicado. Quando a gente fala de santificação, de salvação, de abrir mão das coisas do mundo, não é uma coisa fácil de fazer. Eu sei disso. A gente lutar contra a nossa carne é uma coisa complicada. Não é? Não é fácil, eu sei disso. Assim será também o Filho do Homem no seu? Quando será o dia do Filho do Homem? Quando for o dia do arrebatamento. É disso que ele está falando, tá? Vamos mais para frente, 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito. Então o Senhor volta no tempo, que ele adiantou, foi lá na frente, agora ele voltou e continua a história, ó. Convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta. O que é ele ser reprovado por essa geração? Jesus veio para os dele, mas eles não o quiseram. Amém? Então ele foi reprovado pela sua geração. Eu vou fazer uma pergunta para você. Por que que os judeus não quiseram Jesus? Por quê? Você não vale, Tiago, fica quieto. Por quê? Por quê? Principal motivo. Porque os judeus esperavam um rei à semelhança de Davi, que viesse sentado num cavalo branco, levantasse os judeus como um exército na espada e destruísse Roma e mostrasse que o judeu é o melhor povo do mundo, porque é assim que eles se acham. Sabia? Não, mas você não é, você é de Jesus. É assim que eles se acham. Quando você conhece um judeu, né? Um judeu ortodoxo, não é o caso da irmã aqui. Quando você conhece um judeu que prima pela lei, que busca a lei, que cumpre a lei, cumpridor da lei, ele acha que ele é o quê? Justo.
Não é isso que a gente vê na Bíblia, os caras acusando Jesus? Fala, mas Senhor, espera aí, nós lavamos as mãos para comer, a gente limpa as vestes para comer, e olha os teus discípulos vêm aqui e comem com as mãos tudo sujas. O que eles estavam falando? Que eles eram melhor que eles. Olha, a Bíblia inteirinha você vai encontrar isso, né? Inteirinha. O que Jesus falou para ele? Que adianta o lado de fora do copo, tá limpo, se por dentro, tá? Então, o que importa? Fora ou... Tomou o remedinho das bichas já para limpar por dentro, falando nisso? Tomaram todo mundo? É, isso aí. Não esquece do remedinho das bichas. Cada 90 dias, toma o bichinho para dar uma melhor. Nós tomamos ontem lá em casa. Então, ó. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por essa geração. 25, agora 26. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do filho do... O que aconteceu nos dias de Noé? O que aconteceu? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Eu vou procurar figurar da maneira mais simples possível, para que todo mundo possa entender. A Bíblia diz que Noé levou 120 anos para construir a arca. 120. Naquele tempo, os caras viviam 900 anos, você sabe, né? 120 anos Noé levou para construir a arca. Nunca tinha chovido. Nunca choveu. Aquele tempo não tinha chovido ainda. Não tinha rio. Não tinha mar ali perto. Era um desertão. E o cara começa a construir um barco. É loucura isso aí, não é? Porque a gente precisa voltar, entrar no personagem para a gente poder entender o que Noé fez. E Noé pregava para os caras. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça. Não era justo. E a Bíblia diz que ele pregava para os caras na cidade, na população, e dizia, cara, o Senhor falou para mim que vai ter um dilúvio. E mandou eu fazer uma arquinha, né? 110 metros, eu acho, de comprimento, não lembro bem, mas acho que era isso. Que é bem grandinha. 40 de largura, 60 de altura. Né? Bem grandinha. E os caras chamavam Noé do quê? Do quê? O que simboliza a arca? A arca simboliza a igreja. Os avisos de Deus simbolizam o quê? A pregação da sua palavra. Então a igreja é uma arca. E o Senhor está trazendo pessoas de todos os tipos que estão ouvindo a sua palavra, dizendo, vai vir um dilúvio. Não é essa a mensagem? E tudo isso aqui vai... Você sabe o que eu ouvi o Elon Musk falando hoje? Ele disse assim, o que as pessoas não sabem de uma coisa que eu vou contar para vocês, numa entrevista ele falando. Ele disse, a Terra vai ser queimada. Totalmente queimada. Por isso nós precisamos construir uma colônia em Marte. É verdade. Ele falou isso numa entrevista de televisão. Ele disse, como assim vai ser queimada? Ele disse, o Sol vai se expandir e vai queimar toda a Terra. Todo mundo sabe disso. Só não conta para você. Por isso, ele disse, nós precisamos construir uma colônia em Marte. Porque Marte está mais longe do Sol e quando o Sol se expandir, e é uma coisa científica isso, não é religiosa, é científica. Quando o Sol se expandir, a Terra, por estar tão perto, não vai suportar o calor e toda a Terra será o quê? E como é que Deus falou que ia acabar a Terra? O apóstolo Pedro, nessa epístola, disse que ia acontecer o quê? Ele disse, os fundamentos dessa terra se abrasarão e se queimarão. Está escrito na Bíblia isso. Quando isso vai acontecer? Depois do arrebatamento. Então, se você não for arrebatado, você vai ficar com uma situação difícil. Agora, eu tenho falado aqui insistentemente que as pessoas acham que Jesus ele é obrigado a salvar as pessoas. E algumas até colocam Jesus na parede. Tipo, Senhor, se você não fizer isso, eu não faço aquilo. Você já fez isso aí? Já fez sim, irmão. Já fez. Você já fez. Senhor,
salva o meu filho, Jesus, que eu vou ser crente a minha vida inteira. Hã? Eu posso continuar, vou pôr você na parede. Não é isso aí? A gente meio que põe Jesus na parede, irmão. Como se ele tivesse obrigação. Ele não tem obrigação. Quem tem obrigação somos eu e você. Porque se a gente não se converter, nós vamos para o inferno. O azar é de quem? É de Jesus? O azar é nosso, irmão. Tem uma frase de para-choque de caminhão que diz assim: Jesus sem você continua sendo Jesus. Você sem Jesus é quem? Quantas bilhões de pessoas tem? Provavelmente muito mais bonito que eu e você, mais cheiroso, mais legal, mais gente boa. Que nós somos tudo tranqueira, né? Tem um monte de gente boa aí, boazinha. Quantos bilhão, irmão? 8, agora tem uns caras dizendo que é 11. Que tem quase 3 bilhões de pessoas que não é computada quando os caras fazem as estatísticas. Que estão escondidos. Diz que tem quase 3 bilhões a mais do que os caras contam. É o que estão falando aí. E eu não duvido, né? Porque eu nunca respondi pesquisa do IBGE, não sei você. Quando os caras contaram, eu nunca vi ninguém na minha casa. Né? Então esse troço aí é mais furado, né, irmão? Que peneira. Mas tá bom. Vamos entrar nisso. Então nós precisamos de Jesus caso queiramos ir um dia morar no céu. Então nós precisamos nos converter, né? Para que nós possamos ser alcançados por Jesus. E depois, quando Noé foi chamado por Deus, tem uma particularidade nesse texto de Noé que eu amo, eu acho extraordinário. Porque as pessoas acham que Deus não tem humor, né? E eu vejo o humor de Deus de uma maneira extraordinária. O Senhor falou, Noé, entra na arca que agora vai chover. Os bichos já tinham entrado todo mundo, aí Noé entrou. A Bíblia diz que vem um anjo, fecha a tampa da arca por fora, põe uma tranca por fora. Noé entra, todo mundo entra e fala, e aí galera, preparado, segura que agora vai. E não choveu, irmão. Você já pensou a decepção do Noé? Quando chegou no final do primeiro dia, que estava aquele sol pino, céu azul e não dava uma gota de chuva. Ele falou, não galera, é o seguinte, vamos dormir que eu acho que amanhã vai chover. Aí os caras, pensa da comida para tudo aquela bicharada, o trampo que era aquilo, né? Os caras trabalharam pra caramba e tal. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias dentro da arca. Um calor dos infernos. Já pensou aquele troço trancado? Não tinha ar-condicionado, calefação, janela, nada. Pensa, irmão, o que os caras passaram. Eu estou falando isso porque eu quero que você entenda a palavra. Entenda, irmão, a palavra. A Bíblia diz que levou 7 dias para começar a chover. Você imagina, foram os 7 dias mais longos da vida de Noé. E foi por isso que o anjo fechou a arca por fora. Porque se ele tivesse fechado por dentro, Noé tinha abrido e saído. Ele ia abrir a porta e ia sair, irmão. Ou você não ia sair? Ah, Jesus, está amarrado isso aí, 5 dias, vai embora. Não ia? Se você aguentasse 5 dias, acho que não aguentava. Fosse eu, aguentava 2, só ansioso como sou. Eu acho que ele ia lá ele dava uma olhadinha assim, e falava, será que eu não consigo abrir lá fora? Com um bambu assim, né? Tentando abrir a tranca. 7 dias, irmão. Agora você imagina o povo da cidade nesses 7 dias que Noé estava trancado na arca e não chovia. Eu acho que os caras faziam caravana na arca para zoar Noé. Eu acho, irmão. E se você estivesse lá, você tinha zoado também. Eu falei, aí, Noé, cadê a chuva, rapaz? Esse teu Deus aí é um barrigudo mesmo. Você acha que os caras não falaram isso? Se teu Deus de Baal aí, cadê que Deus falou que ia acontecer? Que chuva o quê, rapaz? Vai trabalhar, seu vadio. Fica fazendo essas porcarias e não serve para nada. Vocês acham que ele não escutou isso? E a Bíblia diz que a vida das pessoas continuava exatamente da maneira que era antes. A Bíblia diz que uns compravam, enquanto isso outros vendiam. Uns se casavam, outros se davam em casamento. Uns estavam fazendo rango, outros ali, outros namorando, outros... Todo mundo de boa.
De repente, começou o quê? E aí, irmão? E aí? Eu pergunto para você. Você já pensou a situação como foi? Agora você imagina como vai ser quando aconteceu o arrebatamento. E a maioria das pessoas não acredita. Continua a mesma coisa. É a mesma coisa, irmão. Dá uma olhada aqui, ó. Assim será também nos dias do Filho do Homem. Você acha que Deus não sabe o que ele está falando? Que ele está enganado? Não, Jesus está enganado, pastor. Agora nós temos a Bíblia, temos a internet, nós temos culto online, nós temos igreja online, nós temos os caras aí falando no Instagram, no Telegram, no Ranran, no Tantan, todo lugar, irmão. Agora todo mundo está escutando, todo mundo sabe. O problema é que ninguém acredita. Esse que é o problema. E o juízo vai ser maior ainda, porque antes a maioria das pessoas não tinha acesso, hoje todo mundo tem. Hoje todo mundo tem uma Bíblia, hoje tem Bíblia online, é de graça para você baixar, você não pode. Pensou você no céu, fala, Senhor, me desculpe, mas eu não tinha dinheiro para comprar Bíblia. Ele falou, cara, mas eu pus umas Bíblias online lá, porque você não baixou no teu telefone, não. Você ficava lá no TikTok, só TikTok, e não lê a Bíblia. 5 horas por dia no Instagram, vendo vídeo de cachorrinho. Do Shih Tzu. Clube do Shih Tzu. Irmão? Clube do Bacê, clube do pastor alemão. Fica lá vendo vídeo, aqueles vídeos legais. E é legal mesmo, né? Nossa, tem um monte de vídeo legal. Instagram é show de bola. Né? É legal, irmão. Eu gosto também, vejo, acho muito bacana. Tem umas páginas que eu sigo. Quando eu tô em paz e tô descansado, eu gosto de ficar assistindo. Eu acho sensacional. É umas coisas que eu gosto demais. Eu tô com preguiça de sair de casa, ou tô cansado, não tenho condição física de ir. Eu entro no meu sofá e vou assistir. Eu distraio minha cabeça e fico tranquilo, para mim tá bom, eu me contento com isso. Tem gente que não se contenta, né? Precisa ir aqui e ali, eu não tô mais de boa, irmão, tô velho, já para mim se eu ficar em paz tá bom. Fico tranquilo com meus cachorros na minha casa, eu tô louco de feliz. E é legal. Mas você tem que entender que isso não vai levar você para o céu, irmão. Isso não vai ensinar você a andar na presença de Jesus Cristo. Nós temos os nossos períodos de oração, os nossos tempos de contemplação do Espírito, não é? Nós observamos, e a Bíblia diz que os ímpios são muito mais prudentes nas suas obras, os filhos das trevas são muito mais prudentes nas suas obras do que os filhos da luz. Você vê os caras, por exemplo, que são budistas, os caras vão para o templo e ficam lá 2 horas, 3 horas meditando. Você não ora 2 minutos. Ora. Difícil, né? É difícil. Nós, semana passada, a gente foi orar no monte. Ficamos, acho que 2 horas, 1h30 lá no monte. Voltamos embora. A gente depois tomou café. Lá, é longe. Até eu cheguei em casa. Cheguei em casa quase 2h10. A hora que eu cheguei em casa, tomei banho, deitei na minha cama. Era 2h27, acho, se não falha mesmo. E a pastora foi mexendo no telefone. Ali tá, eu olhei e falei, não, Jesus, mas acho que eu vou ter que orar mais um pouco. Levantei da minha cama, fui lá no meu sofá, dobrei o meu joelho. Fiquei até as 3 horas da manhã orando, irmão. Aí eu comecei a dormir no sofá assim. Acho que eu tô ficando velho já, né? Não consigo muito mais. E daí eu vou dormindo assim, daí eu vejo que eu estralo meus olhos assim, começa a colar meus olhos. Não, tem que ir, eu tô dormindo. Porque lá no monte eu não tive tempo de orar por algumas coisas que eu precisava. Então eu cheguei em casa e eu fui terminar minha oração. 1 hora e pouco nós ficamos lá, foi pouco porque eu estava orando por outra coisa. Eu precisava orar pela igreja, eu precisava orar pelas famílias da nossa igreja, eu precisava orar por algumas coisas, eu precisava colocar na presença de Deus e eu preciso fazer isso todos os dias. E eu falo para todo mundo, se a gente orando do jeito que a gente está orando, nós ainda troço está ruim, você imagina se a gente não orar. Já aconteceu um acidente lá na minha casa, com o meu cachorro, ele caiu na piscina. Eles colocaram um troço de alumínio assim que vai e volta com uma tela em cima para não cair sujeira na piscina. E alguém bateu no portão, ele saiu correndo, pisou na beirada, afundou e caiu na piscina. E graças a Deus que foi o Romeu, que é o meu Shih Tzu, que ele é um nadador, um exímio nadador. E ele nadou por debaixo da tela, assim, que a piscina é funda, tem 2 metros a minha piscina. Ele nadou debaixo da tela e ela é bem grande. Foi lá na beirada, que é a rasinha, por baixo da tela, onde dá pé. E daí ele ficou com o pezinho no chão, assim, pôs a carinha para fora e ficou assim, latindo para ir pegar ele.
Jesus deu um livramento, era para ele ter morrido afogado. Jesus deu um livramento. Eu oro para meus cachorros todo dia. Você não faz isso? Eu oro. Jesus, guarda meus cachorros do mal. Guarda meus cachorros, Senhor, do diabo, para que o diabo não mate eles. Eu oro todo dia, irmão. Porque você acha que o diabo não mata teu cachorro, teu gato, teu passarinho? Você acha que ele não faz isso? Teu boi, teu cavalo, o bicho que você tem? Você acha que não? Porque ele não pode matar eu, ele vai matar quem ele pode estar ao meu redor, que vai me causar dano. É isso que Satanás faz. Então a gente precisa estar intercedendo por tudo que nós temos. Por tudo, irmão. Pelas árvores que a gente planta. Eu oro por tudo, irmão. Estou orando. Eu lá fora vou orar pelas minhas jabuticabeiras. Jesus, abençoa minhas árvores, abençoa meu arvoredo para que dê fruto. Quero repreender esse espírito de praga que veio aqui no meu pé de laranja. Sem oração você não vai a lugar nenhum, irmão. Olha o que o texto está falando. Assim será nos dias do Filho do Homem. Se você não estiver vigiando, irmão, você vai ter um problema sério. Vamos mais para frente, Biel. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a palavra de Deus. Se cumpre ou não? Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça para tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher do Ló? Virou o quê? Por que ela virou estátua de sal? Porque ela desobedeceu. Porque o anjo falou, vai e não olhe para. E aí estava todo mundo andando, ela parou e está lá até hoje, segundo a história. Olhando para trás. Talvez seja hoje para nós isso uma figura de linguagem. O que é olhar para trás, irmão? É ter saudade de onde você saiu? É sentir falta das coisas que você deixou para trás para seguir Jesus? A gente tem um texto bíblico extraordinário, no livro de Reis, quando Elias volta da conversa que ele teve com Deus e Deus fala com ele, vai até a casa do Eliseu, porque eu chamei ele para te substituir. A Bíblia diz que Elias passa na casa de Eliseu, e Eliseu está arando a terra com uma junta de 12 bois, a Bíblia diz. Um grande arado arando a terra. Elias passa atrás de Eliseu e joga sobre ele a sua capa. Eliseu olha para Elias. Elias vai, pega a capa de volta. Ele entendeu perfeitamente o que o Elias disse. Ele disse, você agora vai usar minha capa. Deus está te chamando. Eliseu olhou para Elias e não falou nada. E disse assim, permita que eu me despeça dos meus pais, e então irei. Ele falou, beleza. Eliseu tira toda aquela grade, aquele arado que era, na sua grande maioria, de madeira, diz a palavra de Deus, mata alguns daqueles bois, faz um churrasco com aquela lenha do arado da carroça, ele queima tudo, faz um churrasco, se despede da família dos pais e vai embora para cumprir o chamado de... Por que ele queimou a carroça? Para ele não ter nada para o que voltar. Isso tem um simbolismo extraordinário. Entendeu? Isso tem um simbolismo extraordinário. Quando você vai, irmão, chamado por Deus, você tem que queimar as carroças. Se você não queimar, a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, ali está o seu coração. Então, se você tiver um tesouro maior do que Jesus, teu coração nunca vai estar em Jesus. Se a tua mente, se a tua cabeça, se os teus olhos estão focados em algo que não seja Cristo, você nunca vai fazer as coisas da maneira correta. Você pode observar as pessoas hoje dentro das igrejas e veja as doutrinas que cada uma delas está pregando e veja onde está focado o coração dos caras. A grande maioria está focada onde? No
dinheiro. São máquinas de tomar dinheiro. Trabalham para tomar dinheiro. Né? Vocês aqui de Santa Catarina, apareceu, né? Eu falo esse guri aí que todo mundo meteu o pau nele, né? 14 anos aí que estava pedindo pix para todo mundo, tomando dinheiro de todo mundo. E esses dias uma pessoa de fora falou para mim, falou, pastor, o que você tem a dizer sobre esse guri? E todo mundo deu opinião, você não falou nada. Eu falei, cara, você já foi nos Gideões? Ele falou, não. Eu falei, então, quando você for, você vai ver. Eu falei, ele é fioto perto dos caras do Gideão. É fiotinho, irmão. Isso aqui agora mudou um pouco, né? Porque eu sou mais antigo, né? Eu sou mais das antigas, né? Porque quando você ia lá, os caras tomavam teu carro, teu relógio, tua carteira que você tinha, os caras levavam embora tudo. Cheque pré-datado. Naquele tempo não tinha máquina de cartão de crédito, né? Irmão, eu sou velho. Naquele tempo os irmãos falaram, uma oferta você não tem, você vai dar um cheque pré-datado. Cara, cheque pré-datado, irmão. Tem gente que nem sabe o que é isso, né, hoje. Mas estamos velhos já. Eu falei, se você conhecesse os Gideões missionários, que era, né? Quem viu os jornais e viu os escândalos do que acontecia depois, que quando acabava o pastor presidente ia para os Estados Unidos e comprava um Rolex de ouro com brilhantes, diamantes, se você preferir, todo ano. E depois, quando morreu, ele tinha uns 17, parece, no cofre, e os filhos se mataram por causa da herança. E o cara era missionário, tirou dinheiro para comprar da onde, irmão? Pergunta. Está no jornal que eu estou falando para você, ninguém pode me processar porque está no jornal. Deve falar do guri que está pedindo pix de 1.000? Dizer que ele é um pilantra? Eu não acho que ele é um pilantra. Eu acho que ele é produto do meio onde ele nasceu e viveu e aprendeu. Entendeu? É o que eu acho, minha opinião. Não sou dono da verdade, né? Eu não sou, mas é a minha opinião. Então, a gente observa as coisas hoje, as igrejas hoje. Vocês viram a ministra Damares pedindo para o presidente das igrejas quadrangulares sair fora, porque ele foi denunciado por abuso sexual, por estupro. A moça dando depoimento lá, que foi estuprada por ele. E o cara é presidente da igreja quadrangular, mano. E tá lá a ministra, não é ministra, agora é senadora Damares, mostrou a foto do cara, falou, tá aqui a denúncia, cara, você tem que sair daí. E as pessoas continuam indo lá na igreja e estão debaixo da autoridade do cara e acham que tá tudo certo. Então as igrejas hoje, muito poucas, estão de fato pregando o evangelho, vivendo o evangelho e focando no evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas possam ser salvas. Por isso, muitas vezes você fica chocado com algumas coisas que eu falo para você, porque o evangelho sempre vai confrontar você. Normalmente o evangelho vai ofender você, porque nós vivemos fora do evangelho. Nós vivemos no pecado, a gente vive num mundo pecador. E quando o evangelho com a sua santidade nos confronta, o nosso pecado é exposto, as nossas vergonhas são expostas. Não é isso? O evangelho deveria gerar isso no seu coração. Quando a gente vem na igreja, tem que gerar arrependimento. Tem que gerar tristeza. Porque quando você olha para dentro do teu coração, você deveria ter tristeza em função das coisas que você faz e não deveria fazer. Ou eu faço e não deveria fazer. Ou você não tem nenhuma lembrança. Eu, às vezes, eu não sei porquê, eu falo para Jesus, o Espírito Santo faz eu lembrar de algumas coisas que eu fiz no meu passado. Às vezes eu me lembro. E eu choro, irmão. Eu começo a chorar porque eu tenho vergonha. E não é das pessoas, eu tenho vergonha de Jesus. Eu tenho vergonha de Jesus. E eu falo, Jesus, por que o senhor está fazendo eu lembrar disso? Eu já esqueci. Sabe o que o Espírito Santo fala para mim? Para que você não esqueça de onde você saiu. É você não esquecer quem você era. E quem você é agora. Sabe por quê, irmão? Porque quem não tem passado, não tem futuro. Você tem que ter RG e CPF, você tem que saber de onde você saiu. E aí você não vai perder o seu caráter no meio do caminho. Você não vai se vender, se corromper. Porque você sabe de onde Jesus tirou você. Você sabe quem você era. E você sabe que você só está aqui por causa de Jesus. Não é por minha causa, não. Não é porque eu sou bom, porque nada disso aí, irmão. Jesus poderia ter escolhido qualquer um de vocês para estar aqui no meu lugar. Qualquer um. E certamente seria melhor que eu. E eu tenho plena consciência disso. Então, quando eu sei o meu lugar, eu sei como eu devo me comportar. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei que se eu pisar na bola e eu ficar sem Jesus, irmão, eu já era.
Porque o que tem valor é Cristo, não sou eu. Quem salva você é Jesus, não sou eu. Quem nos trouxe aqui é Jesus, não sou eu, meu irmão. Quem faz isso aqui é Jesus, não sou eu. É o Espírito Santo que conduz a sua vida, que te ensina, que te exorta, que te consola. É o Espírito Santo de Deus. Agora, se ele não estiver dentro do teu coração, irmão, você está com um problema sério. Se você vem na igreja porque você é um crente religioso e você vem só para cumprir tabela, não é? Aí você vai ter um problema muito sério. Então você precisa vir à igreja porque você ama a Deus. Você precisa acordar cedo, estudar a Bíblia junto com o pastor porque você ama a Deus. Porque você deseja mudar, aprender. Porque você deseja ser transformado. Porque você deseja ser salvo. Porque você deseja morar no céu. E não outro motivo qualquer. Então, quando Jesus Cristo é prioridade da nossa vida, nós somos prioridades de Jesus e, portanto, a gente não olha para trás. 33, Gabriel. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Então, se você não morrer, você não vai viver. Para você viver, você tem que morrer. O que é morrer? É o batismo. Tá? Morrer para o mundo e renascer para Cristo. É o que o texto está falando. Então, através do batismo, nós morremos para o mundo e nós renascemos para Jesus Cristo. Amém? Esse é o simbolismo do batismo, tá? 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro deixado. A mulher vai salvar o marido? O marido vai salvar a mulher? E por que você fica enchendo o saco, então? Não seja chato, irmão. Fica enchendo o saco dos outros. Né? Fica enchendo o saco, irmão. Porque a Bíblia diz assim, o marido, como é que você sabe que vai salvar tua mulher? Ou mulher, como é que você sabe que vai salvar seu marido? Ninguém pode, eu tenho autonomia ou autoridade para dizer quem vai ser salvo e quem não vai. Você sabia disso? A Bíblia diz isso. Então, quando eu falo para você que ninguém tem certeza, convicção no seu coração de salvação, pelo menos quem crê de verdade, quem teme a Deus de verdade, quem é de verdade, né? Porque tem um monte aí que acha que é salvo. Eu vim de uma igreja da Assembleia de Deus que quando o pregador chegava lá e dizia assim, cadê o povo santo de Deus que vai morar no céu? Levanta a mão para cima e dá um glória a Deus. E tudo, glória! Uma semana depois está bêbado na prostituição. Né? Eu posso falar, eu sou assembleiano, eu posso falar da minha igreja. Continuo sendo. Meu pastor que me abençoou a nossa igreja, continua lá. Eu posso falar disso. Eu vivi isso a minha vida inteira. Os caras achando que não são só eles, tem muitos outros aí. Congregação Cristã e muitas outras aí que acham que os caras tá tudo santo, vai tudo morar no céu, porque eles usam terno, porque a mulher põe véu, porque... E não é assim que funciona, irmão. Religiosidade não vai salvar ninguém. Quem salva você é a tua fé em Jesus Cristo. É isso que vai salvar você. Dois vão estar numa cama. A Bíblia diz que um vai subir e o outro não. Por quê? Porque você vai optar se você quer ir para o céu ou não. A opção é sua. E se você quer ir para o céu, você precisa mudar a sua vida. Você não vai para o céu de qualquer jeito. Não adianta você vir na igreja, participar do culto, devolver teu dízimo, trazer oferta, participar da Santa Ceia, se não há mudança e transformação na sua vida. Precisa abandonar a vida mundana, precisa abandonar as coisas erradas, precisa abandonar as coisas do mundo, não é? E o pastor não está pregando aqui para você que você não pode ouvir música do YouTube, que você não pode ir no baile gaúcho dançar com o teu marido. Isso aí não tem nada a ver com isso, irmão. Isso é outra conversa. Isso é outra conversa. A gente está falando aqui de sentimento e de comportamento. Porque você pode estar dentro da igreja e estar sensualizado ou sensualizada. Dentro da igreja. Está na igreja e está olhando para o irmão, para a irmã, está ali, né? Põe aquela roupinha diferente, hoje eu vou para a igreja, né? Sensualidade. A Bíblia diz que onde está a sensualidade, o Espírito Santo de Deus não está. Isso é um espírito que afasta o Espírito Santo de Deus. E você pode ir dançar um baile gaúcho, deprenda, não sei quem gosta, você não gosta, eu gosto, né? Nunca mais fui, mas eu gosto muito, né? Sempre gostei. E você está lá com a tua esposa dançando e isso não é pecado, irmão.
E a Bíblia não diz que isso é pecado. Jesus foi numa festa de casamento, ficou lá 7 dias. Enquanto todo mundo dançava, bebia, e quando acabou o vinho, Maria foi lá e falou: "Fio, seguinte, acabou o goró aí. Como é que vai fazer? Corote, não tem mais. O que eu tenho contigo, mulher? Sai fora." Vai lá, chega pro cara e falou: "Traz uma água aí." Os caras enchem umas talhas de água, 60 litros cada uma. Ele vai ali, só olha, ele nem ora, irmão, ele só olha pra água, ela vira vinho. Só olha. Aí veio o mestre Sala e falou: "Leva o vinho pro mestre Sala." Quem é mestre Sala, irmão? É o metre. É o cara que cuida do salão. Manda ele experimentar o vinho. O cara vai lá, pega o vinho, bebe. Fala: "Nossa." Você imagina a cara do cara. Ele disse: "Nossa, mas essa festa é diferentona mesmo, né?" Era o primo de Jesus que estava casando. Diferentona essa festa mesmo. Falou: "Por quê?" Não, porque normalmente quando você vai para uma festa, quem foi bêbado aqui como eu sabe o que eu estou falando? Que a Bíblia está dizendo. Os caras servem o vinho bom antes. E depois serve o vinho ruim, porque já está todo mundo cozido, não faz diferença. No meu tempo, nós tomava Antártica da faixa vermelha, original, né? Que tinha uma fábrica aqui em Joinville. Vocês certamente não beberam, não sabem, mas eu que bebia, sei, né? Que em Joinville, que era em Curitiba, era disputadíssima para comprar uma cerveja dessa, que não tinha. Né? Aí você começa tomando Antártica faixa vermelha, no final você está tomando Brahma, nem sabe o que você está tomando mais. É, o Kaiser ou qualquer outra coisa, eu não sei. Gosto é gosto, né? Tem gente que gosta de uma, gosta do outro. Era isso que o mestre Sala falou. Ele falou: "No começo todo mundo bebe o vinho bom e põe o ruim no final. Mas aqui vocês deixaram o vinho bom pro fim." Porque Jesus nunca fez nada ruim, nem vinho. E Jesus permaneceu na festa, era 7 dias de casamento. E já pensou 7 dias? Já pensou você casar, fazer uma festa de 7 dias? Sem ninguém ir embora? Hã, irmão? Comendo, bebendo, comendo, bebendo, comendo, bebendo. Jesus fez 380 litros de vinho, irmão. Pouca bobagem isso aí. Os caras bebiam pouco e já estava acabando. Pensa. É, né? Na minha Bíblia diz que tinha, tá? Não sei, né? Tem outras aí, talvez não tenha. Ah, irmão? Então nunca diz, a Bíblia nunca disse que ir pra... Quem lembra quando os caras estão trazendo a arca que diz assim que Miriam dançou, que o Davi tomou um cachaça e ele ficou pelado e ficou dançando pelado na arca? Você viu, tá na Bíblia isso, né? Você sabe. Que os caras falam que tem grupo de dança na igreja porque Miriam também dançou. Mas Miriam dançou na rua, não é no templo. Se ela dançasse no templo, os caras tinham apedrejado ela. Né? Dançava na rua. Mas eles dançavam. O povo judeu adora dançar. Você vai lá hoje em Israel, vai nas festas, o cara pula, canta, dança. Isso não é pecado, irmão. Não tem nada a ver. Né? O que você não pode dançar é com o marido dos outros. Ou vice-versa. Né? O irmão com a mulher dos outros. Isso é pecado. Não pode, mas com a sua, deve até, né? Se você não dançar, você pode dançar, né? Né? Se você não dançar, você pode dançar. Aí tem gente que não gosta também, tá tudo bem, né? Isso é só pra quem gosta. Amém? 35. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E, respondendo, disseram-lhe: "Onde, Senhor?" E ele lhes disse: "Aonde estiver o corpo." As águias aqui, nessa tradução, ela não está correta. São as aves de rapina, a tradução correta. Que pode ser os abutres, em algumas traduções, e outras os urubus. Eu pergunto para você, quem que os abutres come os urubu? Quem? Queimou e ficou sem ser enterrado, certo? Muito bem. Então, de que corpo Jesus está falando que os abutres vão comer? Corpo de quem? Se ele está falando do arrebatamento? Hã? Dos que vão ser arrebatados. Por quê? Porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não vai herdar o reino dos... Então a carne e o sangue de quem que os urubus vão comer?
Olha para o seu lado e fala, é sua, irmão. Profetiza na vida dele. É a sua. Pode profetizar, irmão. Fala, é a sua carne que o urubu vai comer, porque você vai para o céu em nome de Jesus. Pode falar, irmão. Você vai ser arrebatado em nome de Jesus, irmão. O que vai fazer que esse troço aí não interessa. Urubu que come, irmão. Se eu souber um dia antes, vou comer um monte de pimenta só para sacanear ele ainda. De comer, ele vai chorar, o miserável. Ah, irmão. Olha o que o texto está dizendo, irmão. Isso é Bíblia, gente. E os caras falam, ai, nós vamos ser arrebatados com o nosso corpo, porque lá no céu vou morar com meu marido, com meus filhos, nós vamos ser uma família, vamos tchuk-tchuk. Não vai, irmão. Não vai. Não vai ter tchuk-tchuk no céu, irmão. Esquece isso aí. Isso é heresia. A Bíblia diz que a carne e o sangue vai ficar aqui, irmão, não vai subir. A Bíblia, Jesus diz que no céu nós seremos como os anjos. Como os anjos, nem se casarão, nem se darão serão assexuados. E você tem que aprender isso. Amém? Viveremos como irmãos. Por isso que aquela história de 5 de Gênesis, que os anjos desceram e coabitaram com não sei o que e gerou gigantes. É mentira. Que anjo não coabita com ninguém, irmão, porque ele é assexuado. Ele tem que aprender a Bíblia para não ficar falando heresia e bobagem que esses caras dizem por aí. Fala filha dos homens e os filhos de Deus. É porque existiram 2 criações, mas isso é conversa para outro dia. Amém? Isso é conversa para outro dia. Né? Todo mundo entendeu a mensagem? Então, safo aí? Então, fica de pé que nós vamos orar. Feche os seus olhinhos, por favor, inclina a sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, papai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui reunidos no teu nome. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, dando para nós conhecimento, discernimento e entendimento da tua palavra, para que nós não pequemos contra ti, mas que guardemos as tuas palavras dentro do nosso coração, Senhor, para que nós saibamos exatamente como, onde e quando, para que nós possamos compreender e entender como é boa, como é doce, como é saudável a tua palavra para cada um de nós. Senhor, nos ensina na verdade, nos ensina na tua palavra, nos capacita, Senhor, dá para nós o entendimento, o discernimento, para que a gente compreenda, entenda a tua palavra e assim, Senhor, possamos ser alcançados pela tua misericórdia e recebamos, Senhor, a graça para que um dia possamos ir morar no céu, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar, tome o teu assento. Eu vou dar para você 5 minutos para você orar, pedir perdão do teu pecado, para que você possa participar da Santa Ceia do Senhor. Tá bom? Então você pode orar 5 minutinhos aí, pode ficar sentado, joelhinho, do jeito que você quiser aí, e a gente já volta.
Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse pão diante do Senhor e eu quero abençoá-lo em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Deus, na autoridade e poder do teu nome, que esse pão venha agora simbolizar a tua carne. E quando nós comermos dela, nós passemos a ter comunhão contigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode servir, por favor. Se você pegar o pãozinho, você segura ele nas suas mãos, que a gente vai comer todo mundo junto. Amém? Todos pegaram o pãozinho? E disse o Senhor: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, comei todos. Vamos comer todos juntos agora, por favor.
Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, esses cálices que serão bebidos nessa noite. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa derramar do céu uma gota do teu sangue sobre cada um deles, onde quer que eles estejam, que eles sejam agora, Senhor, alcançados pelo teu milagre, para que de fato esse cálice simbolize e seja o teu sangue. E quando bebermos dele, passemos a ter plena comunhão contigo e com a tua igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode servir, irmãos.
Todos pegaram o seu cálicezinho aí? Faltou alguém? Não? Tudo bem? E disse o Senhor: esse é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Bebei todos. Beba, por favor. Glória a Deus. Pode se sentar, tome o seu assento. Passa o copinho para a beirada. Os irmãos vão passar aí na beiradinha, recolhendo os copinhos. A gente achou um pingentezinho, ó, de prata de alguém. Será que alguém das meninas aí não perdeu? Pingentezinho. Não é um 8, né? Esse é um símbolo do infinito, né? Não sei de quem que é. Estava lá atrás, ó. Se for de alguém que perdeu. É seu, Chuchu? Princesa preciosa, maravilhosa. Amém? A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, seus dízimos. Então, se você quiser deixar, né, a oferta que você trouxe, devolver seu dízimo, ainda não pegou o envelope, levante a mão assim. Mas eu preciso que você fique com a mão levantada, que os irmãos vão entregar para você o envelopinho, para você pôr a tua oferta aí, o teu dízimo, você que deseja, né, no teu coração. Essa semana passada a gente adquiriu o nosso imóvel em Curitiba para nossa igreja, né? Na semana passada, segunda-feira passada, a gente assinou o contrato de compra e venda, já pagamos uma parte, né, 10% do valor, e agora dia 5 de junho nós já vamos assinar a escritura do barracão da nossa igreja em Curitiba, né? Já pago, já, graças a Deus, não devemos mais nada, né? Jesus é bom. E aí vem só a reforma e daí mas lá o barracão tá bem prontinho, bem legal. Fica ali bem pertinho no centro de Curitiba, no bairro da Vila Áurea, ali bem bacana, um lugar bem legal. Um barracão de 900 metros quadrados, né? Um terreno de 1.500 metros quadrados, tem parece que 40 ou 50 vagas de estacionamento na frente, é bem legal, um lugar bem bacana, um barracão novo. E em breve, né, vai ser o de Joinville. Em breve vai ser o de Joinville, né? Tá na fila aí, né? Eu falei pra vocês que ia comprar o de Curitiba, depois a gente ia comprar um aqui, né? Então, tá na fila aí. Vamos, vocês precisam convidar mais gente, que senão eu vou ter que comprar um barracão pequeno, né? Vocês não convidam as pessoas para vir no culto, aí tem que convidar aí, para trazer bastante gente, né? E a gente em breve então vai estar, estamos na fila aí, tá? Deus é bom. Deus é bom. Se você vem à igreja ainda e não já é membro da igreja e ainda não faz parte do grupo, nós temos um grupo de WhatsApp aqui de Santa Catarina, da igreja de Santa Catarina. Se você já é membro e ainda não faz parte desse grupo, né? Que tem só uns xarope lá que fica mandando mensagem todo dia. Mas o grupo tem regras, não pode mandar política, não pode vender nada, você já sabe, né? Só para falar assuntos da igreja, não pode, senão a Manuela briga com vocês e já fecha o pau, né? A bicha é fogo, né? Ela que é a gerente do grupo. Então, se você quiser participar, depois você conversa com a pastora Carla, com a Lohane, que está por aí também, e passa o número do teu telefone e pede para elas adicionar vocês no grupo, caso queiram, tá? Para quem já é membro da igreja, já pode participar, porque daí a gente sempre está avisando, como no último mês, por exemplo, deu um problema na data aqui do hotel, e daí a gente avisa a galera, ó, deu ruim, vamos atrasar, estamos presos aqui, daí a gente vai avisando todo mundo, e fica todo mundo ciente do que está acontecendo, né? Então por isso é legal o grupo. E daí dá bom dia, todo dia de manhã, boa tarde, né? Bom dia, você pode, né? Dar bom dia e tal. Mas é só também, só bom dia e boa noite, mais nada, né? Quando tem algum testemunho, alguma coisa, né? É uma coisa legal, é um grupo de convivência. Mas a gente precisa avisar, porque senão tem gente que fica o dia inteiro no grupo, né? Mandando coisa, enche o saco de todo mundo, né? O grupo de WhatsApp enche o saco, né? Então não pode ser demais, né? Não pode ser pesado para os irmãos, tá? Então caso você queira, você pode participar. Outra coisa que você sendo membro da igreja, você tem direito a uma visita do pastor, né? Então, se você precisar, a gente tem o pastor Vanderlei, que você já conhece, né? Esse magrelo aqui, xarope, e joinvilense, né? Raiz, esse é joinvilense raiz mesmo, né? Então, se você precisar de uma visita, se você quiser que o pastor vá visitar você em casa, orar na tua casa, orar pela tua família, tá bom? O pastor Vanderlei está aí disponível para estar atendendo todo mundo. A nossa igreja tem esse diferencial, né? A gente vai cuidar de você de verdade, temos obreiros aqui já na igreja de Joinville. Então, se você precisar,
precisar de uma visita, precisar de uma oração, de repente na tua empresa, né? Você precisa, quer que o pastor vá lá fazer uma visita e tal, sendo membro da igreja, você já sabe, né? Então, você pode acessar o pastor Vanderlei, não sou eu, né? É o pastor Vanderlei que faz isso, os nossos obreiros. E aí você é só conversar na medida do possível, ele vai estar cumprindo com isso aí, ok? Vamos orar? Fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos os ofertantes dizimistas da nossa igreja. Peço que o Senhor abençoe a nossa igreja de Joinville, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, você que está do meio para frente, vem aqui. Quem está lá atrás, vai lá no meio, por favor. Todo mundo abençoado? Que bom. Mês que vem a gente se vê de novo, né? Se Jesus não voltar, né? Se Jesus voltar, a gente se encontra no céu. Falou? Combinado? Combinado. Semana que vem, quarta-feira, a gente vai estar em Blumenau, né? Nós vamos estar lá. Não? Na outra. Não conseguiu a agenda? Misericórdia. Então, só na outra. Quarta-feira que vem nós vamos fazer culto de oração. Eu vou fazer em casa. Aí vamos fazer culto de cura, de libertação, de oração na próxima quarta-feira, então. Tá bom? Combinado? Vamos ficar em pé? Pastor Vanderlei, vem fazer essa oração aqui, vaso. Deixa Jesus te usar aqui, varão. Valoroso. Glória. Venha, que eu vou lá na porta para dar tchau pra galera. Amém, meus irmãos. Vocês perceberam o que o pastor falou no início da mensagem sobre o seu coração? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Provérbios 4:13 diz assim, 4:13, se eu não me engano, 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmão, veja bem, isso é algo fundamental que a maioria dos crentes não prestam atenção na importância disso. Sobre o teu coração. Teu coração é templo e morada do Espírito Santo. Quantas coisas, a nossa carne ela tem tendência de odiar, de sentir mágoa, de sentir rancor, de ficar ressentido, de sentir inveja. A nossa carne tem essa tendência, a natureza humana tem essa tendência. Porém, não podemos esquecer que uma coisa, nosso coração é templo e morada do Espírito Santo, não é depósito de lixo. Entenda uma coisa, irmãos, quando você guarda rancor no teu coração, você está guardando lixo ali.
Quando você está guardando mágoa no teu coração, você está guardando lixo ali. Se você odeia, você está guardando lixo ali. Então imagine que o Espírito Santo é alguém que você anseia e aguarda para estar na sua casa. A sua casa tem um quarto de visita perfeito e adornado, cheiroso. Do melhor está ali. E essa visita está para chegar. E quando essa visita chegar ali, e ela vai morar ali, e se ela encontrar ali os sacos de lixo que você deveria ter jogado fora, estando ali naquele quarto, você acha mesmo que ele vai ficar? Não. Então cuide bem o seu coração. É templo e morada do Espírito Santo. Quando você tem o teu coração guardado para ele, você adquire intimidade com ele. Você sabe o que ele gosta em você. Você sabe o que ele quer que você faça. Você tem intimidade e comunhão com ele. Assim como você tem com a sua esposa, com o seu marido. Você pensa e ele sabe o que você está pensando. Você deseja e ele chega com o presente na mão. Assim é você e o Espírito Santo. Esse é o relacionamento que nós devemos desenvolver com o Espírito Santo. Amém? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, ó Deus, e misericórdia, por ter se manifestado aqui neste culto, por ter falado, por ter usado a boca do teu servo, ó Deus, para falar conosco, para trazer, ó Deus, o nosso alimento diário, o que vai nos fazer caminhar mais um dia, mais dois, mais o quanto tempo que for preciso. Obrigado, Senhor, por nos alimentar com a tua palavra. Senhor, despede agora cada um dos teus servos em paz. Leva-os em segurança para suas casas, alimentados e guardados por ti. Senhor, protege cada um dos teus filhos que estão aqui e os que estão agora, Senhor, assistindo aqui pela internet a este culto. Que eles sejam abençoados agora e alcançados pela tua misericórdia e benevolência, Senhor. Em nome de Jesus, como teu servo, ó Deus, eu abençoo cada lar, cada servo teu que aqui está, ó Deus. Diante de ti, Senhor, abençoa cada um na medida da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um. E todos dizem, amém. Vamos em paz.